Deco, tem abacaxi? Tem abacaxi, não? Tem, cara. Aí, seu arrombado! Vou dar um murrão na sua cara. O que eu fiz? No vídeo passado, seu trouxa, fala que não tá tem escrachado você falando, não, você tirou que tem abacaxi, me tirando de louco. Sabia que tinha abacaxi? Não, eu sabia, mas ele me enganou sabia. tanto que eu achei que ele não tinha. Sabia, eu não bebo. Eu sei que tem gengibre. Que arrombado. Mano, o vídeo passado você assistiu, ele fala escrachado assim, de onde você tirou que tem abacaxi? Abacaxi, né? E Esse você suco também de abraçou, abacaxi. cala a boca, que você abraçou e falou assim, de onde você tirou? Aí ele fala assim, fizeram um garagem novo com abacaxi só pra Você você. jura que eu fiz isso? Eu abracei, mano. Olha. Vamos falar hoje do futebol feminino, porque Porque tem Copa esse ano! Nossa, não vai é estourar bem por muito. isso, né? Porque hoje é Dia Internacional das Mulheres. Então vai de novo! Então hoje falaremos um pouco sobre a história do futebol feminino, Feminino. a caminhada do futebol feminino No mundo e no Brasil, né? no mundo e no Brasil. Foi fácil? Não. Não. Vai ser fácil? Não. Tampouco. E os preconceitos que vocês sofrem até hoje. Depois Logo da vinheta. Voltamos aqui então diretamente do Bar Garagem da Pompeia, o endereço tá aqui. Vamos começar falando da história, um pouco da história do futebol mundial. E a gente pesquisou bastante, achamos E pra variar, vários jogos. cada um achou uma Cada um data. achou uma data aqui, Porque a gente não, referente ao procura, a gente primeiro não faz jogo. o bagulho junto, Não, né? não Cada um faz, o cada um seu. faz com a sua pauta até pra ficar uma coisa mais Mas, natural, é, né? A gente resolveu então falar de uma data só que foi nesse mês, né? Vai dar esse mês. Vai dar. Dia 23 de março de 1885, a FIFA considera como se Vai tivesse sido o completar primeiro quantos jogo. anos? E agora, no dia 23 de março, completa vários anos. 134. Oh! Ele tá com o celular escondidinho ali. Mas tá, ó. Sem nada aqui. Não liga, desbloqueia e deixa eu ver o histórico. 134! Essa partida foi disputada em Crouch End, Londres, na Inglaterra. Eles Foi- pegaram foi- dois times, o do Norte e do Sul. É falaram, dividido, joga o aí. Norte e Sul fala assim, Joga faz aí. uma bola aí e vambora. Em 1894 surge o primeiro clube de futebol feminino, que é o Ladies Football Club. Fundado Sim, por Nettie Honeyball. Era É, uma ela que era ativista uma ativista, feminina, né? né? E aí ela, Pelos direitos desde das aquela época, Ela conseguiu fazer uma convocação, né? De 30 mulheres se expuseram, né? puseram a participar Participar. da equipe dela. E uma dessas 30 mulheres foi a Lady Florence Dixie. Que um ano depois, em 1895, ela até acabou se tornando a presidente do clube. Ela foi responsável por conseguir fazer uma turnê dessa equipe pela Escócia. Nossa, uma coisa interessante que quando teve a Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres foram trabalhar nas indústrias na Inglaterra e ali Porque os maridos foram É. convocados para ele. E ali eles já tinham times masculinos, começaram a fazer os times femininos e começaram a disputar jogos e ficaram, tipo, teve muita publicidade de jogos, muita gente começou a gostar do futebol feminino. Entre todas essas fábricas que começaram a fundar times femininos, o mais importante, né? O A clube Ford, mais né? importante foi a Dick Cares Ladies of Preston. E depois da guerra, a Football Association, a FA, falou assim, deu bom o futebol feminino, né? Deixa quieto, não mexe com essas coisas não. Cara, eles cagaram pro bagulho. Cagaram o futebol feminino. Aí elas criam a English Ladies Football Association para rivalizar com a FA. Essa associação, na verdade, durou só um ano, foi de 1921 a 1922, mas os historiadores eles dizem que isso foi muito importante para o futebol feminino, que realmente criou uma certa base. Para começar o... Tiveram vários clubes que participaram, Newcastle participou, vários. E aí depois da Copa do Mundo na Inglaterra, em 66, a Football Association falou, porra, vamos ver isso aí do futebol feminino, né? Aí 3 anos depois eles falaram assim, beleza, vamos abrir um ramo do futebol feminino pra nós. 3 anos, cara, depois do sucesso da Copa... E a WFA ficou até 1993, Aí, ó. quando a FA assumiu Enfim, todos os leques ali, Finalmente, vamos cuidar né? também do futebol feminino. E- E que foi depois só da primeira Copa do Mundo, né? Que foi em E 91. em 71, a UEFA, ela meio que determina, né, tipo, pede pros associados, fala assim, vamos criar o futebol feminino, cada um em seu país, e aí começam os ramos na Europa. E na Brasólia? Como que funciona na Brasólia? Puta, no começo do século XX, Quando o futebol veio mesmo, né? 1898, logo depois de Charles Miller, as mulheres da alta sociedade iam aos estádios somente para torcer. As mulheres da classe mais baixa
começaram a jogar futebol. E aí eram olhadas pelo pessoal da alta, falando assim, nossa, pessoal pobre, Sem mulheres, classe. não tem classe, são grosseiras, mal cheirosas. Fala pra mim, uma pessoa que joga por 90 minutos futebol e sai Cheirando. Victoria's Secret, tirando o Beckham, Beckham. porque o Ronaldo Fenômeno uma vez falou assim, não, ele é bonito, ele é bonito. E além de tudo, o cara, ele é cheiroso, filho da puta, vai tomar no cu. O Salve também falou que parece que ele era... Suado, ele apitou um cheira jogo bem, da né? Copa da Inglaterra. Salve Espíndola? Aham. Mentira. Ele falou, o cara era cheiroso pra caramba. Fomos sortear lá o lado de campo, mano. O bicho era cheiroso. Mas a primeira partida real no Brasil entre dois clubes femininos aconteceu em Hein? 1920. 21. Entre as garotas de senhoritas. as senhoritas de Tremembé, né? Vou colocar Tremembé. Tremembé versus da a Cantareira. Em 1941, Getúlio Vargas ele baixa um decreto em que proíbe as mulheres de praticar qualquer esporte que fosse contra a sua natureza. E aí, se você pôr, né, assim, Mano, pra se eu pensar sou mulher, um pouquinho, é tipo, futebol. vai lá Não, no meio, Não, mas eu colocado. sou mulher, eu falo assim, mas e aí? Quem é você pra Pra definir falar o que que vai contra a minha natureza, velho? Tua A mulher minha natureza falou- não é a mesma que a dele, que é a dele, que é do outro. Que A tua mulher mandou, pelo menos. Tchau. E em 64, o presidente, na ocasião, o Castelo Branco, ele definiu, ele falou assim, não, agora eu vou escrachar mesmo. Vou definir Não pode, não que as pode. mulheres não podem praticar tais esportes e explicitou ali o futebol. O que será que as meninas faziam? Ficar xadrez? Não, tinha salto com vara, tinha salto Alterofilismo. O que elas faziam? Alterofilismo, Pode jogar beisebol, xadrez. polo. beisebol, rugby, que realmente sempre jogaram muito, né, aqui no Brasil. Qualquer que podia luta. jogar? Ó, Qualquer podia jogar dametria, Gamão? gamão, xadrez e com cuidado. Xadrez eu não sei, porque depende, tinha o rei lá, né? Ele ia deixar a rainha Peão. comer o rei. E por que ele definiu isso daí? Qual que foi a justificativa? Que atrapalharia uma possível Uma gravidez. coisa mais bizarra, né, mano, de se O falar. aparelho reprodutor. Poderia danificar o aparelho reprodutor. Porque das uma mulheres. luta masculina, É, o cara né? toma um chute no No saco, não pode não. ocorrer. A bola não pode vem bolar. parar aqui no gogó quando você toma uma bolada Tá, no cara, saco. A bolada, você tá na mano. barreira, né? É, ô, Coisa pelo idiota. amor de Deus, velho. Vá, se- Em 79, o decreto foi revogado e vida que segue, Sabe né, cara? por que em 79 foi revogado isso daí? Em 79 tinha uma equipe brasileira de judô. E ia rolar um sul-americano de judô em Montevidéu, no Uruguai. E o técnico Joaquim Mamed de Carvalho e Silva escreveu as atletas com nome de homem. Ah, é? Mas não necessariamente na competição, mas pro Conselho Nacional de Esportes. Certo. Pra conseguir o subsídio, pra Pra liberar ter- pra passagem, saber que tem galera pra ir, hotel e tal. Chegou lá, juntamente com a equipe masculina, naquela pontuação geral, elas ganharam a medalha de ouro. Né? A equipe brasileira ganhou a medalha de ouro. E nisso o Conselho Nacional de Esportes já estava sabendo. E aí quando voltaram pro Brasil já meteram um interrogatório nelas. Só que elas foram com kimono, com as medalhas e tal, pá. Não tiveram nem E o os que caras falar, falaram né? assim, mano, Vou falar o quê, né? é, Chegou lá, kimono, medalha, né? Os caras assim, e o medo de tomar uma sopa então, também, né? Deixa quieto, vai. E aí, Toma logo isso um foi em ipom. 79, toma logo um né? A ipom. competição foi em 79. Elas foram chamadas e tal, e aí em 81 revogaram em definitivo. Em 41, Voltando no tempo. voltando, teve um jogo Serrana e América no Rio de Janeiro e o árbitro machucou. E a preliminar era um jogo feminino. Aí chamaram uma mina pra apitar o jogo. Olha aí. Aí Primeira mulher a Primeira apitar um mulher, jogo de não futebol. sei. Em 67, Léa Campos foi a primeira árbitra a se formar como árbitra. Só que, mano, na época, Não tinha, né? era tão absurdo. Por que que ela pensou assim? Ela falou assim, mano, o pé de break do presidente Castelo Branco, ele falou, não Já pode tá- jogar, não posso jogar, então eu posso apitar essa porra. Aí ela falou, vou me informar. Ela fez o curso e tal, pá. Só que ela não conseguiu realmente O canudo, né? ir na formatura, na própria formatura, por conta do número de machistas que tinha e ela tinha receio alguma represália. Caralho. Foda, né? Pau no cu. Bom, mas ela, Uma coisa- nem sei, não sei. Ela conseguiu. Agora é uma pergunta à Não, parte. e ela conseguiu conseguiu. apitar Não, então. jogos? Aí em etc? 71, ela foi convidada pela FIFA para apitar uma partida internacional no México. Ai, que da hora. Ela conseguiu, só que ela quase não conseguiu por conta de quem?
outro pé de breque do João Avelange. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, que é para você desistir de vez. Enquanto eu for presidente da CBD, nenhuma mulher nem joga e nem apita de futebol. Sabe por quê? Porque eu não quero. Em 58, o primeiro time feminino, né, foi o Araguari Atlético Clube. Assim, para quem não sabe, o clube existe até hoje, tanto masculino quanto feminino. E foi a primeira. E no final do ano eles fizeram um jogo, acho que contra o Fluminense, no mesmo ano. Fluminense de Araguari. Fluminense de Araguari. Foi 2-1 pro Araguari. Que não era o Fluminense de Araguari. O Fluminense só era de Araguari. O Araguari mesmo, que era o Atlético Clube. 2-1, ganhou de 2-1 do Fluminense Araguari. de Araguari. Exatamente. Araguari, na verdade, que fica em Minas Gerais. Mas e o Fluminense? No De Araguari. Que fica, hein? Aquele loop total. Feira de Santana. Nas Laranjeiras. Em 1982, o clube Radar, ele disputou a Women's Cup of Spain e foi campeão, ganhando da Espanha, da França e de Portugal. O Radar que é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E a primeira seleção brasileira foi convocada, né, feminina, em 88. 88, A que também base, vai disputar esse se eu não me torneio. engano, eu não me recordo bem, mas eu acredito que eu tenha lido em algum local que eram 18 garotas do Radar foram convocadas para a seleção brasileira. De 19. É, posso estar errado, mas vai aparecer aí se tá certo ou não. E elas vão, né, e elas ganham. Eles vão disputar esse mesmo campeonato e são mesmo campeões. campeonato. Foram Da 71 Taça jogos que o Radar participou. 66 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E aí, em 91, rola a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, que foi disputada na China. E aí o Brasil se classifica, vai pra Copa? Vai! Às custas de quem? Eurico Lira, que era o presidente responsável técnico do Radar, que a CBF não disponibilizou um puto pra seleção feminina aí. Fazendo pra Copa do cagada Mundo. desde sempre, né? Mano, merda desde louco. sempre. E eu fico puto, eu vou atravessar. Eu fico puto porque a CBF vai e coloca uma porra de um banner gigante lá na porra da faixa da CBF e acho que tá fazendo muito homenageando a Marta. Porque pra essa Copa, tá fazendo altas coisas, é isso que eu tô falando. A partir do momento que você disponibiliza 10 milhões de reais, se eu não me engano, se pá, acho que nem é a CBF, eu não sei se é a CBF junto se é com a a Nike. Caixa ou se é só a Caixa, Ou a que Nike, disponibiliza que a Nike paga 10 milhões de reais pro futebol feminino. Velho, 10 milhões de reais Não é nada. é ridículo a ajuda que a CBF disponibiliza pro futebol Ela feminino. tem colocado agora esse negócio, falta um tanto de dia pra Copa. O campeonato brasileiro, ano passado, a Coisa do CBF não Ariano. postou nada, velho. Só pra Onde ia passar... entrar nesse, vou colocar nesse ensejo, esse ano 2019, muitos clubes grandes do Brasil não têm ainda futebol feminino. Aí se eu coloco uma vergonha, a Conmebol exigir que um time vá disputar tenha ter um time feminino. Eu acho uma vergonha ter que forçar, eu acho que já devia ter. A mas ideia acho é legal, ótima, a ideia é ótima, isso mas que eu é quero dizer. ridículo ter Tem que forçar, Aí tinha que ser muitos uma clubes, coisa... O Palmeiras fechou. Vamos recordar isso que no começo de fevereiro. Foi, agora no começo, A time- Caroline, a com o time atacante do do final- Brasil. A Cris, não foi? Não, a Cris São Paulo. Mas assim, só tá acontecendo porque Porque tem teve que ter, que que ficou senão... com receio de não disputar. Nas Olimpíadas, o futebol feminino só foi colocado em 96. 96. né? E o Campeonato Brasileiro só em 2003, cara. E é bem, desculpa, vai bem mequetrefe. Bem, você não sabe aonde vai passar o jogo, se vai passar. Não tem um veículo, seja na TV a cabo, na TV fechada, que foque nisso. A gente fala, mete a boca CBF, não sei o quê. A gente tem o título de melhor jogador do mundo da FIFA, masculino. A primeira jogadora do mundo feminina foi em 2001. Foi para a americana Mia Hamm. Sua quem? E no Brasil a maior é a Marta e a Cristiane chegou também a disputar algumas vezes, mas não No Brasil e no mundo, né? Marta Não, do Brasil, tipo, que ganhou a melhor do mundo é a Marta. Sim. Eu acho injusto, por mais que a gente fale só sobre futebol no canal, eu acho injusto a gente posicionar só esses pontos complicados para as atletas do futebol. E a gente conversando, a gente achou interessante de repente pontuar algum caso mais específico que ficou ficou bem escrachado o tipo de preconceito, machismo. Um que eu separei, velho, aliás, separei dois. Um deles foi da Ingrid Oliveira, a garota do salto ornamental nas Olimpíadas do Rio, que ela foi execrada em rede social, nas mídias,
porque ela transou na Vila Olímpica com o Pedro Henrique Gonçalves da canoagem. A Ingrid Oliveira é uma que, antes das Olimpíadas, ela postou uma foto de maiô próxima do trampolim, apontando, acho que pro símbolo. E ali já se gerou algo que esqueceram do profissional dela, focaram na estética. E ela realmente transou com esse rapaz. E na Vila Olímpica, cara, é distribuído camisinha, todo mundo sabe disso. Isso todos os atletas já comentaram. A camisinha pra quê? Pra fazer balão. Fazer bestiguinha Posso d'água. falar então? Porra! Apesar da Ingrid não ser do futebol, quantos e quantos jogadores a gente já ouviu falar? Então, isso não tem pô, é bom dar uma cabimento. transada na Copa, Não, antes e do aí jogo. passa batido, todo mundo- Só que, é jogador. Ai, mulher, meu Deus, que Não, absurdo. e ela transou sozinha. Gera mais indignação é que ela perdeu patrocínio, ela perdeu bolsas. Porque ela transou por preconceito, por hipocrisia e por ela ser mulher, sim. Tá babando no ovo. Não tô, cara. Ninguém falou nada do Pedro, todo mundo falou da Ingrid. Não. É que o dela saiu na mídia, pronto, foi falado. E aí as pessoas... ridículo. Ela ganhou? No dia seguinte ela teve a competição, dia seguinte, 2 dias, sei lá quando. Cara, ela tirou a pior nota da vida Mas dela. aí talvez porque já o psicológico já tava afetado. Ela fala, cara, eu chorei o dia todo, a noite toda, eu não tinha cabeça pra treinar. Eu não saía do quarto na Vila Olímpica. Tipo, imagina, você E vai o PP? disputar uma Olimpíada. Não, e o suavão. PP tá suavão. Você vai disputar. Não tem culpa. Não. O PP Não, tem culpa alguma. não tem culpa que eu falo assim. Sim, só sim. vão porque ninguém foi É. na orelha dele. Mas o que é mais surreal, tipo, você tá numa Olimpíada, velho. E você quer participar de tudo. É uma, E ainda mais do teu país, né? É uma ocasião única, tá E ela ligado? acabou não Talvez. conseguindo E aí fazer. ela teve que ficar trancafiada no quarto na Vila Olímpica, porque ela tinha vergonha de sair. Você fala, É um mundo mano, muito olha o preconceituoso, que né? o mundo faz. Atitudes ridículas, Por- assim, por escrotas, hipocrisia pura, né? bizarras. E gera isso numa pessoa. E um outro, cara, que eu fico indignado, eu amo boxe. E a gente tem a rainha do boxe, velho, que é a Rose Volante. É a brasileira, ela começou a fazer boxe com 26 anos pra perder peso. Com 26 anos. Tá lá, ó, tarde, hein, galera? É tarde. Hoje ela é campeã mundial Eu vou pela começar a fazer Organização Mundial do Boxe. Ela se profissionalizou com 31 Ok. anos, já defendeu 2 vezes o cinturão, ganhou as 2. Vai defender agora a 3ª vez, no dia 15, agora, semana que vem, de março, contra uma irlandesa que é top também. a Kate Taylor, Cat- né? Cat Taylor. E, velho, e ninguém dá valor, não desmerecendo. Cara, acho sensacional. Yamaguchi, Esquiva Falcão, Robson Conceição, acompanha os caras. Troca ideia com o Yamaguchi nas lives que ele faz aos sábados à noite. Só que, velho, se fosse um deles disputando pra ganhar um cinturão, Nossa, é tem 200. TVzinha aberta aí que Nossa, ia falar fazer, assim, vamos botar o Galvão o pra nosso narrar. campeão vai disputar o cinturão direto de Las Vegas e tal. Agora, a Rose já ganhou. E ela já defendeu 2 vezes. e mesmo E vai assim- defender a 3ª. E ninguém fala nada, velho. Cara, não já fala- passou, TV fechada eu já vi, luta dela. Mas, cara, Não tem fala nem programa de posso falar? esporte. É isso que eu ia falar. Não fala nem dos principais programas de esporte dessa emissora, não fala. Bom, resumindo, a gente vai começar a fazer alguns vídeos sobre a Copa do Mundo. A gente vai procurar falar sobre curiosidades dos países, Das sei lá, jogadoras. artilheiras, com mais jogos, enfim. Que provavelmente você não vai encontrar por aí tão fácil, Em porque outros canais. como a gente já provou aqui, as pessoas não têm interesse em divulgar, pelo menos por enquanto. E pra encerrar, né? Ah, calma, né? Hoje, dia 8 de março, né? Então, pra encerrar, umas palmas para as mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Parabéns, mulherada. É isso aí então? É isso aí. Não sei, é isso aí Isso então. aqui é sua, mano. Isso aqui é sua, mano. Isso aqui Isso é aqui é sua, sua, mina. mano. Isso aqui é sua, respeita as minas. É porque, aqui é mano, sua, tá demorando, meninas. caralho. Vai bater o 28. Bateu 28 Isso aqui lá, é faz sua. tempo já. Aí, ó, mano. É isso que eu tô falando, a gente demora demais.